São José teve filhos depois do nascimento de Jesus? O que as Escrituras e a tradição nos dizem sobre esse tema? Essa resposta você encontrará ao longo deste vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Palavra da Verdade. E José não conheceu Maria até que deu à luz um filho. Mateus capítulo 1, versículo 25. Como entender a expressão não conheceu Maria até o dia em que ela deu à luz? O texto grego utiliza a locução eos-shu, que significa até que, inserindo no versículo um limite temporal para o agir de São José como esposo de Maria. Contudo, este versículo constitui a conclusão da passagem bíblica sobre o nascimento do Senhor, isto é, Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, sendo necessário estudá-la na sua totalidade para entendermos a questão. O Evangelho segundo São Mateus nos ensina como se desenrolam os acontecimentos da concepção de Jesus, desta vez sob a ótica de São José, o personagem central neste relato, ao passo que para o terceiro Evangelho o personagem central é a jovem Virgem Maria. Sob este ponto de vista narrativo de São Mateus, depois de estabelecer a paternidade legal e davídica de Jesus por meio de José, o evangelista nos diz como foi possível que Jesus fosse não apenas o filho de Davi, mas também o Filho de Deus, e isto desde o momento de sua concepção. Para que isso se realizasse historicamente, Maria, que fora prometida a José, tornou-se inicialmente sua noiva, segundo a nossa cultura. A lei do matrimônio judaico no tempo bíblico distinguia entre a promessa, o noivado, e o matrimônio de fato. Mas o noivado, como também para os gregos e romanos, era muito exigente. Legalmente falando, os noivos já viviam um compromisso de fidelidade mútua, mas sem coabitarem. Entretanto, diante da evidência da gravidez da jovem Maria, o evangelista Mateus nos informa sobre a reação de José e qual a origem desta gravidez. Um revés narrativo que prepara uma grande revelação cristológica e pneumatológica, ou seja, esta gravidez é obra do Espírito Santo. Se para nós a causa da maternidade de Maria é um dado aceito na fé, não era tão óbvio para São José. Ele era justo, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 25, e, portanto, vivia com fidelidade os preceitos do Decálogo, e não poderia aceitar pacificamente a gravidez desconhecida de sua noiva Maria. O fato de São José ser justo não o livrou da dúvida e da angústia diante do desconhecido. Assim, segundo Deuteronômio capítulo 22, dos versículos 23 a 27, em tal situação de gravidez no noivado, a jovem deveria ser enviada de volta para seu pai e ser apedrejada pelos homens da cidade, por causa da vergonha que ela havia causado à sua família. O divórcio, por outro lado, embora fosse um ato jurídico possível, exigia apenas a presença de duas testemunhas e poderia ter sido realizado com maior sigilo, sem expor a mãe e a sua criança. José, tendo estes pensamentos passado por sua mente, faz a experiência crua da profunda obscuridade da provação, da verdadeira angústia, sendo agitado por muitos pensamentos sem encontrar uma solução. É neste momento que Deus, em sua infalível providência, envia o seu auxílio àqueles que têm fé, e o anjo aparece para ele e o faz durante o sono. O anjo, antes de tudo, aconselha São José a não ter medo. Ele o exorta a tomar Maria como sua esposa e explica por que Maria está grávida. Neste momento da revelação da vontade de Deus, o anjo indica a São José o que ele deve fazer. A São José é dada a missão de nomear a criança, de cuidar dela como pai, segundo a lei mosaica. Desta forma, ele também garantirá a Jesus a legítima descendência davídica, que fora igualmente transmitida a José. O texto evangélico, ao indicar o significado do nome pelo qual a criança deve ser chamada, aponta não somente para a natureza de Jesus, mas também para a sua missão, Yeshua,
Jesus significa Deus salva. O evangelista cita claramente o Salmo 130, versículo 8. Ele redimirá Israel de todos os seus pecados, no qual o sujeito da frase é Deus. No Evangelho, em vez disso, há uma releitura da palavra de Deus, e o sujeito agora é o próprio Jesus. Ele será o único a salvar o povo. Ele é o Messias, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Com isto, é revelado também quem é o pai da criança pela ação do Espírito Santo: Deus. Logo, sendo Deus aquele que possui a Virgem Maria por meio de uma aliança matrimonial incomparável, não era possível a São José, o justo, que em algum momento de sua vida tivesse filhos com ela, violando assim o decálogo pelo adultério contra Deus, que diz: não cometerás adultério. Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. Deste modo, a revelação da virgindade perpétua da Mãe de Deus e a natureza divina de Jesus, segundo São Mateus, se dão de forma clara por meio da justiça de São José. Assim, conforme o evangelista, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Com estas palavras é solenemente introduzida a citação de Isaías 7, versículo 14, que está prestes a ser cumprida, isto é, Jesus Cristo é o único que dá sentido às Escrituras, não somente por demonstrar a veracidade das antigas profecias, mas porque sobre ele falam as Escrituras sagradas. Esta é a primeira palavra da Escritura que se realiza ao longo do Evangelho de São Mateus. José, portanto, por ser obediente à vontade de Deus, pôde ver o êxito de sua missão. Ele compreendeu o sentido da sua existência e a de todos os seus antepassados, enunciados na genealogia de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. São José nos ensina também que a aprovação vivida à luz da nossa fidelidade à aliança com Deus manifesta a sua salvação entre nós, de modo que jamais poderemos imaginar ou prever. Por isso, São José recebeu sua noiva como esposa por direito depois do sonho, ou seja, ele a reconheceu legalmente como sua esposa e concedeu à criança nascida a condição perene de ser seu filho legítimo. Este é o início da nossa salvação, um início que se deu na dúvida e na angústia, vividos e superados na fé obediente, e que culminou na salvação do gênero humano. É assim que o bom Deus age conosco até hoje. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva. E acione também as notificações para receber conteúdo novo sempre que for postado por aqui. O tema do próximo vídeo pode ser uma resposta a um questionamento seu. Por isso, deixe o seu comentário ou sua dúvida. E até a próxima, se Deus quiser.